estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir para Jesus já encher o nosso coração com seu Espírito e nos preparar para esse momento. Nós te pedimos, Jesus, a sua graça, a sua proteção. Envia, Senhor, o teu Espírito sobre nós para que possamos fazer a sua vontade, para que também nossos corações estejam abertos a todas as manifestações e ações que tu planejastes para a nossa vida. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nossas casas, sobre nosso caminhar, sobre nossa mente, sobre nossos ouvidos, sobre os nossos olhos, sobre os nossos lábios. Derrama, Senhor, agora o Espírito que vive em nós e é fruto do teu amor, para que nós possamos caminhar nos teus caminhos, Senhor. Envia agora, Jesus, sobre a minha alma o teu Espírito. Uri alamaricanta labaralashiri alalabaricanta. Uri halabariela iricanta labaralashiri. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tu viestes curando em cada momento, nos momentos em que nós não tínhamos a memória das nossas feridas e tu nos curastes. Toda ação, Senhor, e presença diabólica que precisou ser retirada da nossa vida e tu enviastes a tua autoridade para fazê-lo. Te pedimos agora, Jesus, vai realizando esta obra nova em nós, Senhor. Xandalabaralare, canta labaralare. Xandalabaralari, alabarixeri, alabaricanta, labaralashiri, alalabaria. Ori, alalabahari, canta, labaralare. Vai em espírito, vai caminhando, vai tocando. Vai abrindo, Senhor, as almas, Senhor, e teu poder, Senhor, é incalculável. Por isso pedimos, Senhor, vai agindo com poder sobre as nossas vidas. Aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer com as nossas forças, faz tu com teu poder. Xanda labari alabariqueire, alalabari, xanda labaralashiri, alalabaere. Xanda labari, vai rezando. Se você reza em línguas, vai rezando em línguas. Vai deixando o Espírito Santo agir. Se você não reza em línguas, vai falando Jesus, Jesus, age Jesus. Jesus, vem agir, Jesus. Jesus, tu és o Senhor, age em nós. Oricanta labaralashiri, alalabaiaria. Ori alabaricanta, elhai alabarixeri, alalabariquene, maralasteri, canta, elabaraia. O harela marixanda, lecanda, elabar. Vai, Senhor, ungindo toda a nossa alma agora. Que, Senhor, o teu santo óleo, Senhor, restaurador, venha restaurar o nosso ser. Nós clamamos a força e o poder do teu Espírito agora, Senhor. Que o teu Espírito vá agindo. Aonde, Senhor, nós não podemos alcançar, vai agindo, Senhor. Xanda labariela, caia labari, xeri, alabaricanta, labaralá. Ori alabari heleri alarexeri canta labara lashiri alalabaia. Ori alalabari canta labar. Deixa o Espírito Santo ir agindo no teu coração, na sua mente. Deixa o Espírito Santo estar presente. Ori canta labara lashaya alabai ori alabari canta lab. O hara alabasheri halabai canta labara lashiri alalabaia dela. O Espírito Santo vos convencerá. Olha, você precisa do Espírito Santo, que nos convença das verdades de Deus. Não adianta cursos e estudos, embora eles sejam importantes também. Não adianta eu conhecer tudo, eu preciso ser convencido. E quem convence da verdade é o Espírito Santo. Então fala para a pessoa do lado, você precisa do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Se tivesse outro jeito, Jesus teria nos falado. Jesus teria falado assim, olha, estuda todas as escrituras que você saberá toda a verdade. Olha, escuta todos os sábios que você saberá a verdade. Ele não falou isso. Ele disse que o Espírito Santo vos convencerá. Eu preciso do Espírito Santo, você precisa do Espírito Santo,
Quando? Todo dia. Aliás, toda hora. E muitas vezes todo minuto. Nós precisamos pedir, Espírito Santo, me fala. Então começa a falar, fecha os olhos aí, vai falando, Espírito Santo, me convence. Espírito Santo, me fala as verdades. Espírito Santo, me revela as coisas que eu não sei e as que eu sei também, para que eu entenda elas com clareza. É o teu Espírito que vai fazer diferença, Senhor. E o teu Espírito foi derramado sobre todo aquele que crer e for batizado. Também está na promessa, está na palavra de Deus. Todo aquele que crer e for batizado receberá o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é para alguns, não. É para todo aquele que aceitar Jesus, crer e ele receberá o Espírito Santo. Então, você quer ter uma vida diferente? Você quer ter uma vida dirigida por Deus? Você quer ter uma vida curada? Você quer ter uma vida restaurada? Você precisa do Espírito Santo. Cutuca a pessoa do lado e fala, você precisa do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Porque se tivesse outra fórmula, a gente falaria, eu mesmo já teria falado. Não tem outro jeito. Não tem uma fórmula. Tem o Espírito Santo. Ergue sua mão para o céu e fala, eu preciso do Espírito Santo. Nós vamos hoje tratar na oração de uma barreira que nós temos. Barreira ao Espírito Santo e barreira à cura. Se é uma barreira, é uma coisa que está atrapalhando, né? Não está deixando passar. Quando tem uma barreira, a graça chega até ali, dali ela não vai para frente, porque tem uma barreira. E a barreira que Deus me falava que a gente deveria tratar hoje é a barreira da falta de perdão. Mas não uma falta de perdão simples, que é aquela assim, fulano me maltratou, então eu tenho que perdoar ele, eu não consigo perdoar ele, eu não quero perdoar ele. Não é essa. Não é aquela barreira da minha avó que ficou magoada com a família dela e guardou essa mágoa para a vida inteira e sempre ficou falando mal da família dela, porque ela nunca conseguiu perdoar, né? Então ela sempre ficou falando mal. Não é essa que Deus me falava. Sabe qual a barreira que Deus me falava? É a barreira com o próprio Deus. É a gente não perdoar a Deus. Feche os olhos e põe a mão no seu coração. E seja sincero com você. Não precisa falar nada não. Seja sincero com você mesmo. Com a mão no coração, você vai ver que até hoje você não perdoa a Deus por muitas coisas que aconteceram na sua vida. Por muitas coisas que te magoaram, por muitas coisas que aconteceram com a sua família. Porque, afinal de contas, ensinaram para nós assim: Deus sabe tudo, Deus é perfeito. E é, né? Deus não faz nada se não for o que Ele quer. Deus é bondoso. Deus é maravilhoso. Você escutou isso e eu também escutei. Só que daí, quando as coisas acontecem na nossa vida, aí surge aquela perguntinha assim, ué, mas Deus não é bom? Ué, Deus quer que eu viva isso? Deus quer que eu passe esse sofrimento? Porque então, se ele faz tudo, se Ele é o que cuida de tudo, se Ele é o bondoso, por que isso está acontecendo comigo? E essa pergunta pode estar na sua cabeça, como pode estar na cabeça da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu bisavó e do seu bisavô. Eu tenho certeza que todos fizeram essa pergunta e eu tenho certeza que se você for honesto, você vai dizer que você fez essa pergunta. Em algum momento da sua vida, você não contou para ninguém, né? Porque ninguém conta isso.
Fica todo mundo, ó, quietinho de medo. Medo de falar que Deus está decepcionando. Medo de falar que Deus não respondeu o que você pediu. Medo de falar que Deus te abandonou e te deixou aí, ó. Ao Deus dará. E você, sem saber o que fazer. Você não tem coragem de assumir isso. Ninguém tem. Estou falando porque eu sei que ninguém tem coragem de assumir isso. Porque ai que eu vou assumir que Deus fez isso. Aí que eu tô lascado, né? Aí que não vai ter jeito mesmo comigo. Então você finge que tá bom. Você finge que aquele sofrimento pode ser aceito. Você finge que você ultrapassa aquele sofrimento. Você finge que você aceita. E eu quero hoje que você tire a máscara. Tira a máscara. Para de fingir que você aceita, porque você ficou magoado com Deus. Daquela pessoa que morreu, daquilo que você perdeu, daquilo que foi destruído da sua vida, daquilo que virou uma confusão. Você ficou magoado com Deus. Tira a máscara e assume diante de Deus e fala: eu fiquei magoado mesmo, Senhor. O Senhor não podia ter feito isso comigo. O Senhor não podia ter me deixado desse jeito. Está entendendo? Que você precisa dar um passo diferente. Você precisa arrancar o perdão que não está dentro do seu coração. Você precisa, quer dizer, arrancar a mágoa que está dentro do seu coração. Porque você ficou magoado com Deus, sim. Tem gente que ficou magoado só do lugar que nasceu, já ficou magoado. Das coisas que aconteceram, ficou magoado com Deus. Do destino que foi dado para as coisas, ficou magoado com Deus. E você tem hoje que ser verdadeiro com Deus e com o Espírito Santo. E falar: eu fiquei magoado mesmo. Estou talvez até hoje magoado. E não precisa falar para mim. Mas eu garanto que você tem isso. Como eu garanto que todas as pessoas têm. Porque elas aprenderam a esconder a mágoa de Deus. Não porque é Deus, não, mas é porque ensinaram para ela que ela tem que fingir que Deus tá certo. Ela tem que fingir que Deus sabe o que faz, que ela não pode duvidar. Ela tem que fingir que Deus tá acima de tudo e ela aceita. É ou não é o que eu estou falando? Não é verdade o que eu estou falando? Hoje eu convido você a mudar o rumo. Nessa reunião desta noite, você dizer: Senhor, o Senhor me magoou, hein? Senhor, o Senhor fez isso comigo e eu não merecia. E Deus pode até falar assim: mas não foi eu que fiz. Ele pode virar e falar: ué, mas eu não fiz isso. Mas você pensa que ele fez, né? Você pode dizer: Senhor, o Senhor me deu uma rasteira, né, Senhor? Eu estava contando com uma coisa e o Senhor me fez outra coisa tão difícil para me enfrentar. Meu convite é esse nessa noite, que essa reunião seja para nosso perdão de Deus. Que nós possamos sair daqui com uma nova expectativa da vida. Não estou falando de perdoar pessoas, porque pessoas é até mais fácil, sabe? Porque eu corto da minha vida, que eu não quero mais saber dela, corto, pronto. Ou então eu enfrento, tá bom, vou aceitar essa pessoa aí, mesmo que me magoou, é mais fácil. Agora Deus, Ele é muito difícil da gente ser verdadeiro. E eu convido você a ser verdadeiro neste momento. Fica de pé, põe a mão no seu coração e toma a sua decisão. É você que toma, eu não posso tomar por vocês, posso tomar por mim. De que você não quer continuar com o coração pesado com o que Deus, entre aspas, né, porque eu não sei se foi Deus, permitiu ou fez na sua vida. E isso está pesando a sua vida. Você quer continuar sendo cristão, você quer seguir a Deus, mas tem hora que isso é muito difícil. Então, nesse momento, coloca toda a tua mágoa,
toda a tua mágoa com Deus, com tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que Ele permitiu, seja na sua casa, seja na sua vida, seja com seus pais, seja com seus avós, com seus bisavós, que você viu muita destruição. E você culpa Deus porque te falaram que era Deus. Então, nesse momento, você vai tomar uma decisão de perdão, de arrancar essa raiz amarga. Veja que é uma raiz profunda, não é uma coisinha pequena. É profunda de mágoa de Deus. Aquele Deus que falaram para mim que era bom, que fazia coisa boa, que me abençoava, olha aí o que deu. É uma mágoa profunda, é essa que eu quero que você apresente agora e tome uma decisão, porque perdão é decisão, não é sentimento. Perdão não é sentimento. Eu sinto que perdoei. Não, não é sentir. É decidir. E falar assim, eu perdoo, Senhor, eu perdoo. Perdoo o Senhor por ter acontecido isso, aquilo, e perdoo as outras pessoas em consequência, porque se você perdoa a Deus, você perdoa o resto também. Fiquei magoado com Deus, mas a realidade é que a gente fica magoado, só que a gente encobre, o que fica pior, porque a gente acaba não dando o perdão. Deus não precisa do nosso perdão, mas nós precisamos dar o perdão. E o Senhor me mostra muitas pessoas que foram feridas em relacionamentos. E aí, no fundo, falam assim, oh meu Deus, como é que você permitiu que eu fosse tão tonto? Ou então, como é que aconteceu de eu não perceber isso? Ou, Senhor, como é que você deixou que eu ficasse nessa situação e acabasse passando pelo que passei? Só que às vezes nós não fazemos essa reflexão. Mas o nosso coração fica magoado, fala, Deus não me livrou disso. Como é que Deus permitiu? Como é que eu ia saber que isso ia acontecer? Como é que eu ia saber que essa pessoa ia ser desta maneira? E você que tem essa situação, fala para o Senhor agora, Senhor, eu quero perdoar você pelas vezes que eu achei que a culpa era sua, da vida estar assim. Senhor, coloca no meu coração agora essa convicção e eu decido que perdoo por isso. Uma das coisas que deixa uma marca profunda são as perdas, quando alguém morre. Não é? E a gente fala, Senhor, olha tudo que aconteceu depois dessa morte, olha a dificuldade que eu passei, olha o sofrimento que eu experimentei, né? Como você não agiu, como você não tomou providência. Nesse momento você vai pedir e vai falar com o teu coração, eu quero perdoar a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu senti. Seja como eu tornei isso concreto, amaldiçoando a vida, amaldiçoando as pessoas, mas eu quero perdoar agora a situação que eu passei e que eu não tinha controle dela, mas fez eu sofrer. Junto com essas feridas que você chamou de coisas da vida, existem pessoas para perdoar junto. Aproveita e perdoa também. Não é? Às vezes você está magoado porque Deus levou seu marido, seu filho, ou seu irmão, ou a sua mãe num momento que você precisava, o pai. Mas você também ficou magoado com a pessoa que foi vitimada. A pessoa morreu e você, no fundo, por que você me deixou? Por que você foi embora? Por que você não se protegeu? Por que você dirigiu deste jeito? Por que você não cuidou melhor da tua saúde? E muitas vezes isso fica no inconsciente. A gente não traz para o consciente, mas eu preciso dar o perdão também. Quero perdoar a Deus, porque no fundo me faz lembrar aquele texto, quando Deus pergunta para Eva quem tinha feito ela tomar aquela decisão, e ela diz assim, a serpente que você me deu. O homem diz, a mulher que você me deu. A gente costuma escolher o caminho da acusação, e o melhor caminho é o do perdão. É dizer, eu quero perdoar. Eu quero perdoar seja quem foi que estava envolvido nisso, pessoas próximas e distantes, mas também as coisas quando a gente não quis dizer, meu Deus,
Eu achei que era você, quero te perdoar. Dá o perdão agora. E é importante que o perdão você fale aí baixinho e diga: eu perdoo. Eu perdoo você. E aí você vai lembrar a pessoa que você quer perdoar. Você quer perdoar também aquela situação da qual você vê que a tua fé não resolveu. Então você vai perdoar agora. Vai dar esse perdão. Perdoa nesse momento. O Senhor também me fala de perdão para filhos e pais. Esse é um perdão muito difícil, porque a gente fala: minha mãe é espetacular, meu pai é maravilhoso, meu pai sempre sustentou, trabalhou duro. Ou então diz: meus filhos, não é culpa deles, foram os amigos. Mas a gente precisa perdoar mesmo. E lembrar que Deus está em tudo isso. Então, Senhor, dá força agora para que a gente possa dar o perdão, entregar o perdão. Porque magoaram, feriram a gente. Se foi por querer ou não foi por querer, não é o que importa agora. Porque o que nós queremos não é dar desculpas, mas perdoar. E eu quero perdoar. Eu quero perdoar todas estas situações e as pessoas que se aproveitaram destas situações. E as pessoas que feriram também, eu perdoo agora em nome de Jesus. E diga: eu perdoo em nome de Jesus. Se tem alguém que é difícil e é necessário perdoar, é nós mesmos. Quando você olha e fala: isso é culpa minha, eu tomei essa decisão, olha quanta confusão eu fiz. Por que eu fiz essa escolha? Por que eu resolvi isso? E você precisa dar o perdão para você mesmo. Diga teu nome, fala: Sidney, eu quero te perdoar. Fala teu nome e diz: eu quero perdoar. E aí fala o teu próprio nome. Uma decisão que você toma de se perdoar. Perdoar por todas as tuas escolhas. Perdoar por todas as tuas atitudes, muitas vezes intempestivas, estouradas. Ou às vezes pelas omissões também que você teve para com você mesmo. Todas as vezes que você acha que você é culpado. Fala: eu quero me perdoar. Eu me perdoo. Eu me perdoo, não importa. Se perdoe e vá em frente. Você perdoa a si mesmo. Tome essa decisão agora de se perdoar. Sinta que Jesus pode ir te abraçando. Sinta o abraço de Jesus. Se você quiser, você se abraçar mesmo e sentir que Jesus vai te abraçando e dizendo: me dá o perdão, recebe o meu abraço. Me dá o perdão. Perdoa agora as vezes que você viu e achou que a responsabilidade foi da vida, da onde você nasceu, da dificuldade financeira onde você nasceu, do abandono, das brigas que aconteciam na sua casa, das pessoas violentas que você cruzou no caminho, das pessoas que você confiou e traíram tua confiança. Nós perdoamos agora, Senhor. Eu perdoo. Eu quero estar livre de tudo isso e de todas as consequências que isso traz. Consequências no sono, consequência nas dores, consequência nas enfermidades, consequência de não viver uma vida cheia do Espírito, porque tem toda uma dor e uma ferida. E a gente vai tampando o sol com a peneira, né? Não, mas era bom. Não, mas não foi assim. Não, mas não foi desse jeito. Você sabe o que você sofreu. Se foi você que sentiu assim, ou se de fato aconteceu assim, não faz diferença. Para o perdão não faz diferença. Porque o perdão não procura culpado. O perdão oferece
solução para a ferida. Então eu perdoo agora, Senhor. Entrego esse perdão nas tuas mãos, Senhor. Vai agindo, Jesus. Vai derramando essa tua graça. Vai pondo saúde aonde a mágoa foi deixando doença, abatimento. Vai curando agora, Senhor. Pode sentar. E eu convido você, de olhos fechados, você ir respirando profundamente. Respira profundamente. Porque a gente até acostuma a respirar de maneira curta, que é o medo que faz isso com a gente. Então a gente não consegue respirar direito de medo. Por que as pessoas é pânico, ansiedade, é tudo por causa de medo. E quando nós temos segurança em Deus, não medo, não mágoa, mas segurança, a gente pode respirar tranquilamente. E a ansiedade, o pânico vão se dissipando. Respira bem, até você sentir que os teus músculos estão relaxando, que você não está mais com o pescoço preso, com as costas presas, com dor nas costas, sei lá o quê. Como uma criança que confia no colo da mãe, e sabe que a mãe não vai fazer mal para ela. Essa é a sensação que tem que vir para nós, desse perdão, dessa graça de Deus na nossa vida. É a graça da segurança. Só com o Senhor que a gente vai conseguir, com o perdão, com a reconciliação com Deus. Só assim que a gente vai conseguir. Não é fazer coisas e rezar tantas coisas e fazer não sei quantas novenas e rezar não sei quantos terços e não faltar em nadinha que tiver da igreja. Não, é diferente. É uma segurança da criança com a sua mãe, segurança na vida. É essa que Deus quer restaurar em nós. Vai respirando fundo até você sentir que o Senhor está recuperando você. Obrigado, Senhor, pela força que me deste para perdoar os acontecimentos da minha vida na tua pessoa, me reconciliar consigo, Senhor, e com as pessoas que passaram por essa vida e pela minha vida, pelas marcas negativas que deixaram, eu perdoo agora em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Chandra labarala shirika. Chandra labarala shiria lalabara. Chandra labarala. Amém. Amém. Olhe para as pessoas. Deseje que perdoem, que consigam perdoar e dar o perdão a todas as pessoas que estão presas no teu coração. Solta elas. Solta elas. Quem quiser pegar a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 36. No capítulo 6, versículo 36. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36.
Lucas 6, 36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgado. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Palavra do Senhor. Eu tenho na minha vida uma decisão que eu oro todos os dias por isso e faço um esforço de verdade, muito sincero, que é não julgar as pessoas. Não significa que eu sou um tonto, porque eu não sou tonto. Não é? Eu não sou aquela pessoa que não percebe, às vezes, maldades, que não percebe, às vezes, o que está por trás das coisas. Não, eu consigo perdoar. E também não sou aquela pessoa que fica justificando os outros. Ah, fez isso por causa daquilo. Eu não sei se foi por isso. Né? Ah, a pessoa fez isso porque também a pessoa é violenta, porque quando criança apanhava muito. Né? Eu não faço esse tipo de pensamento. O que eu procuro é simplesmente não querer ver além daquilo que eu estou vendo. Para que eu não julgue. Porque quando você julga, você junta o quê? Mágoa, você junta razões para ver. Então, eu tento viver a vida e eu faço isso por uma razão extremamente egoísta. De verdade. Extremamente egoísta. Porque eu não quero ser julgado por Deus. Porque pelos outros eu tenho certeza que sou. Mas como eu não quero ser julgado por Deus, eu não fico julgando ninguém. Porque eu falo assim, você falou, cumpre. Então eu não olho as pessoas ao meu redor e fico olhando quem são. Não tenho nada com isso, eu não sei nada disso. Não é? Eu não julgo, simplesmente não julgo. E se eu encontro uma pessoa na rua, o cara fala, olha, já é um drogado. Eu não acho nada, de verdade. Eu não faço nenhum julgamento de valor. E se a pessoa estiver se drogando, aí eu vou falar, é um drogado. Mas não faço julgamento de valor disso. Isso é um esforço meu, porque eu quero seguir esta palavra. E essa palavra começa com sede misericordioso. O que é ser misericordioso? Misericórdia é a palavra latina, né? O grego também, a tradução é latim, foi a melhor palavra no latim que eles escolheram para traduzir o texto grego, que significa colocar o coração sobre a miséria. Então, ser misericordioso é ver miséria. Quer dizer, você reconhece que tem miséria, você reconhece que tem fraquezas, você reconhece que aquilo ali talvez não seja bom, mas você põe o teu coração em cima e é misericordioso. E aí ele diz que Deus é que faz isso comigo, porque Deus olha para você, olha para mim e ele vê o quê? Ele vê pessoas heróicas? Ele vê miséria. Ele vê as nossas misérias. As minhas misérias não são iguais às suas. Mas eu tenho as minhas. Você tem as suas. Alguns podem ter mais do que outros. Não sei porque eu não quero julgar. Mas não me importa quantos tem. A gente costuma dizer que o pássaro preso numa corrente está preso igualmente o pássaro que estiver amarrado com fio de nylon. Não vai voar do mesmo jeito. Então o que conta para mim é de que o coração de Deus esteja sobre a miséria, a minha miséria e a miséria dos outros. Só que aqui ele não está falando só de Deus, ele está falando para que eu aprenda a fazer isso.
E aí ele vai dizendo, ó, não julga, não sereis julgados. Não condena, que você não será condenado. Não é tão fácil, viu? Mas este exercício nos ajuda a viver com mais liberdade. E uma das maneiras dessa liberdade é quando nós somos capazes de sermos sinceros de fato com o que sentimos. Quando a Áurea tocou na ferida de Deus, eu sei que muita gente falou assim, não, mas Deus é bom. E é bom mesmo. Deus é o sumo bem. Mas há momentos e situações que a gente evitou falar o nome de Deus, mas que se a gente não fosse cristão, a gente ia, não é? Aquele ateu que diz assim, onde é que está teu Deus? Que não tomou providência, que não resolveu essa situação. Né? Aquele que não acredita em Deus vai questionar isso, vai dizer, cadê ele? Quer dizer, reconhece que está magoado. Você, às vezes, não quer falar uma coisa dessa porque você sabe que Deus é bom. Mas é importante que você olhe a tua realidade e diz, eu preciso perdoar por causa desta situação que eu passei. E isso acontece tanto com Deus quanto com nós mesmos. Às vezes você sofre alguma coisa e aí você fala assim, eu sou tonto mesmo, né? Quer dizer, como se você fosse culpado pelo que o outro te fez. E aí você precisa fazer o quê? Se perdoar. Se perdoar. Então, Deus não está querendo pôr nenhuma exigência nova. Ele está dizendo, perdoa, porque quando você perdoa, o Espírito Santo não encontra barreiras para agir em você. Então, para Deus, o importante não é que você não seja pecador e não tenha pecados, mas que você seja alguém que perdoa. É o caso que a gente viu faz poucas liturgias atrás, daquele que entra no templo para orar e um diz, ainda bem que eu não sou igual fulano, ciclano, beltrano e etc. E outro diz, Senhor, eis aqui, eu sou um homem pecador, tem piedade de mim. E aí Jesus pergunta, quem está agradando a Deus? Então, não tem jeito de agradar a Deus sem eu dar o passo do perdão. Aí alguém vai dizer, mas você não sabe o que eu passei? Você não sabe o que fizeram comigo? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu, esses dias, quinta-feira santa, eu estava com um ex-prefeito e ele falou assim, minha mulher fica me dizendo, porque ela fica indo lá, ela coordena um grupo muito grande lá em Moarama, falou assim, minha mulher fica dizendo que eu preciso perdoar o promotor que me perseguiu e que me causou tanto prejuízo, que era tudo mentira e eu estou até hoje perdendo tudo por causa dele. Como é que eu vou perdoar um traste desse? Ele falou para mim, né? Eu falei, olha, tua mulher tem razão. Você não vai achar que ele é bom e nem vai dar valor às coisas erradas, mas dá o perdão para você ir adiante. Não significa que você vai desculpar, que você vai dizer que a pessoa não fez, que você vai fingir que nada daquilo aconteceu, que você vai achar que aquilo estava certo, que a pessoa tinha razão, ou então ela tinha trauma, por isso fez. Não é para você arranjar nada disso. Porque você vai tratar do teu sentimento. O teu sentimento é, isto aconteceu e me feriu. É esse o ponto. E eu vou perdoar porque eu não quero carregar isso. E tchau, vou adiante. Só que eu preciso olhar para a ferida de verdade. E quando eu olho, muitas vezes eu não tenho alguém que eu preciso perdoar, porque não há ninguém ali. E aí eu fico com duas situações, ou sou eu ou é Deus. E é por isso que a gente faz a oração de perdão e inclui Deus, mesmo sabendo pela fé que Deus jamais nos faria algo mal. Mas Deus não é alguém que controla o mundo como se fôssemos marionetes. Quando morreu
meu cunhado, minha irmã e minha cunhada, no acidente. Na missa, Dom Murilo era o arcebispo, ele disse assim, para muitos, e talvez até para as crianças quando crescerem, vão falar, por que Deus fez isso e deixou eu órfão? E aí ele disse, não podemos colocar nas costas de Deus o que não foi ele que fez. O que as estradas fizeram, pneu, motoristas, tudo. Tudo certamente não era Deus. Mas para nós é algo que aconteceu e que a gente não sabe o que aconteceu e vai culpar quem. Nesta hora é preciso olhar e falar, olha Deus, no meu coração eu estava culpando você porque você é o Senhor da situação. Só que Deus não interviu. E Deus não vai intervir mesmo em muitas coisas. Deus faz milagres, mas Ele não vai fazer todos os milagres e não vai intervir em todas as coisas na vida de cada um de nós. Não vai, gente. Senão aqui ninguém tinha sofrido nada até hoje. Então Deus está lá. E às vezes eu preciso olhar e falar, eu te culpei, hein? Vou perdoar você. E é claro que você sabe que Deus não te queria o mal e nem agiu para o mal. Mas você precisa sentir a liberdade de dar o perdão. E é assim que a gente faz. Tem perdão que você não precisa ir lá falar com a pessoa. Eu tinha uma pessoa que toda vez que me encontrava falava assim para mim, eu senti no meu coração que eu preciso perdoar você. Eu falava, e o que eu te fiz? E a pessoa nunca tinha algo que eu tivesse feito. Aí passava um tempo, a pessoa chegava para mim e falava assim, eu te perdoo. Eu falava, eu te fiz alguma coisa? Né? Eu quero saber, se eu fiz alguma coisa, eu vou corrigir. Quer dizer, a pessoa não gostava de mim, porque não ia com a minha cara, ou porque não gostava do meu jeito, ou não gosta de... E há pessoas, e olha, isso é verdade. Às vezes, algumas pessoas se irritam com a voz de alguém. A pessoa não fez nada, mas eu não gosto daquela voz. Aquela voz me irrita. Aí eu fico magoado com a voz da pessoa. A pessoa não fez nada, a culpa não é dela. Aí você vai ficar indo lá dizer para ela, eu te perdoo, a pessoa vai ficar com raiva de você. Daqui a pouco é ela que está precisando perdoar você, não é? Eu não preciso ir lá para falar isso, mas eu preciso dar o perdão. Seja porque essa voz pode trazer lembranças. Eu me lembro de uma pessoa que falou isso para mim também, mas não tanto como essa outra, né? E um dia eu falei assim, vamos rezar. Vamos rezar para parar com isso, né? Eu falei, não dá para ficar assim. Né? A pessoa era da intercessão, falei, vamos rezar. Aí rezamos, daí ela falou assim, eu já sei o que foi. É que você tem o mesmo jeito, a mesma cara de um namorado que a minha filha teve e que me deu muito trabalho. Quer dizer, o que eu tenho a ver dela me achar parecido com o namorado que a filha dela teve, que eu não sei nem quem é. Mas era aquilo que fazia com que quando ela me olhasse, ela ficava com raiva. E com isso, magoada comigo, que não tinha nada, que nem sei quem é a filha dela. Então, muitas vezes, as razões que trazem, nós não temos controle. Mas o perdão a gente tem que dar. E a gente precisa dar por nós. Eu não preciso sair falando para todo mundo. Eu não preciso ir lá dizer assim, olha fulano, eu te perdoo, porque tudo aquilo que você me fez foi uma safadeza. Eu não estou perdoando, eu estou despejando a minha mágoa, não é verdade? Então eu tenho que olhar e perdoar. Eu perdoo e às vezes perdoo a mim, perdoo a Deus, perdoo as pessoas. Eu dou o perdão e sigo a vida. E como é que eu dou o perdão? Esta pessoa, se eu puder, não farei o mal para ela. Eu tive para encerrar, uma vez eu tinha uma empresa e nós tínhamos uma obra pública para fazer. A obra era o Teatro Municipal. E eu peguei a parte da estrutura, preço apertadinho. E aí lá para as tantas, o prefeito chegou para mim na época, e mais o secretário, falou assim, olha, eu preciso terminar essa obra para as eleições.
a parte da estrutura. É preciso terminar toda essa estrutura até tal dia. Daí eu falei para ele, mas isso vai precisar de 100 carpinteiros. Ele falou, contrata os carpinteiros, porque a gente recebia por medição, executa, recebe, paga. Falei, não tem 100 carpinteiros em Maringá, vou ter que buscar fora. Ele falou, não, pode fazer. Aí peguei, aluguei casas próximas, contratei cozinha, viajei para a região que tinha carpinteiros, que era a região de União da Vitória, que tinha muitas madeireiras, trouxe aquele monte de gente para dormir e ficar lá, aquele custo todo, e aí soltei o madeiramento para eles prepararem, e a gente recebia quando enchia de concreto. Aí o secretário foi lá e falou assim para mim, a gente mudou de ideia, e você não vamos mais fazer isso nesse prazo, não. Você pode mudar, porque nós não vamos pôr o concreto. Eu falei, mas aí como é que eu vou pagar a minha conta? Ele falou, o problema é seu. E naquele tempo a gente tinha 60 dias, quando você contratava, era 60 dias de experiência. Você tinha que pagar 60 dias para mandar todo mundo embora, não tinha onde pôr eles. Perdi tudo que eu tinha e fiz um monte de dívida. Passou muitos e muitos anos. Me recuperei, minha empresa fez as coisas, e um dia eu virei secretário da prefeitura. E o cidadão foi ser meu funcionário. Já estava de idade, ele, né? E colocaram ele lá na onde eu era o secretário. E eu olhava para o cidadão e falava, nossa, esse cara me fez tanto mal, né? Lembro que minha família inteira acabou sofrendo muito. E aí eu lembrei que a melhor maneira de eu perdoar ele era fazer um bem para aquele que me fez um mal. E ele tinha feito tanta coisa, que ele era tão malquisto, que ninguém queria assinar os documentos que ele precisava para poder ter as avaliações necessárias e poder depois se aposentar. E ele precisou de quem para fazer isso? De mim. E eu fiz, e ele nunca soube porque fiz, e eu nunca falei, olha, você me fez aquele mal, mas está aqui, eu estou te pagando com o bem. Nunca. Porque eu dei o perdão. Dar o perdão é isso. Você não precisa depois jogar na cara de ninguém. Você perdoa aquela situação e segue a vida. Isso faz cura profunda dentro de nós.